Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pegar o nosso material didático. A cadernetinha, o livro, a régua, o lápis, para a gente fazer a anotação. Ontem não tivemos a nossa aula, mas hoje nós retomamos. E retomamos aonde nós ficamos, na página 51 do Catecismo e o número 156, que tem como subtítulo a fé e a inteligência, que faz parte das características da fé. Vimos que a fé tem a característica de graça de Deus, é uma graça de Deus, não é? É um ato também humano. A fé é também uma inteligência, e dentro dessa característica da inteligência vamos ver a fé é certa, a fé procura compreender, a fé é uma ciência também. Para aqueles que dizem que a fé é coisa de bobo, não é? A fé não precisa passar pela nossa razão, pelo contrário. A fé passa sim pela nossa razão. Vamos avante? Então não esqueça de compartilhar logo, não é? É o primeiro trabalho que assim a gente aprendeu a compartilhar, a curtir, para que outros possam também visualizar, possam acompanhar esse estudo lindo Catecismo da Igreja Católica com o Padre Divânio. O número 156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural. Veja o que o Catecismo já está nos apresentando. Veja, o motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis. Vejam, então crer é mais do que razão. Crer é mais do que inteligência. Crer é mais, veja, do que ciência. Crer está para além apenas da cognição, dessa faculdade. Crer engloba todas as faculdades, tudo aquilo que nós somos, que já aprendemos. Corpo, veja, mente e alma. Crer compreende razão, mas também vontade. Vontade, que é o consentir e o aderir, ou seja, a adesão, se entregar totalmente. Vamos lá? Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Vejam só. Qual é o motivo da nossa fé? Qual é o motivo por que nós cremos? Vejam. E quem diz isso é o Concílio Vaticano I, não é? Que está no Dêzeg, esse livro aqui, no número 3008. Vamos ver o que ele diz. Vamos conferir, não é? A gente mata a cobra e não apenas mostra o pau, mas mostra a cobra morta. Tá certo? Marli Domingos, boa tarde, bênção, cheguei, graças a Deus, amém. Veja o que diz aqui, que fala sobre a fé, não é?
que é o capítulo 3º, vamos lá, o Concílio Vaticano I, não é? Que fala sobre a Constituição Dogmática Dei Filius, sobre a fé católica. Está aqui neste documento. Que bom que a gente tem o documento em mãos. E vamos ouvir agora. Vejam. Visto que o homem depende inteiramente de Deus, como seu Criador e Senhor, e que a razão criada está inteiramente sujeita à verdade incriada, somos obrigados a prestar, pela fé, a Deus que revela plena adesão do intelecto e da vontade. O que é que a gente entende com isso? O que é que esta afirmação os padres conciliares desbancaram? Ele desbanca aqui todo o ateísmo. Desbanca aqui toda a gnose. Toda a gnose. Veja. Por quê? Porque o ateu, atenção, é tão prepotente, é tão autossuficiente e soberbo no seu intelectualismo, na sua inteligência, que pensa que Deus tem que se submeter à sua aprovação, aos seus conhecimentos. Ora, se a inteligência é um dom do Espírito Santo, né, dos 7 dons, inteligência, ciência, sabedoria e entendimento, veja, são os dons do Espírito Santo. Foi criado, como diz o documento, por aquele que é incriado. A inteligência já é uma criatura de Deus. E toda forma de criação está submetida ao Criador, sim ou não? Como é que Deus me deu, veja, algo para que eu o negasse? A forma negativa, não a forma positiva. E aí está a questão do livre-arbítrio e a questão da liberdade que temos. Mas a fé está para além dos meus conhecimentos, dos meus entendimentos, das minhas compreensões, do meu intelectualismo. Vejam. Esta fé, porém, que é o início da salvação humana, a Igreja a professa como virtude sobrenatural, pela qual, sob a inspiração de Deus e com a ajuda da graça, cremos ser verdade o que Ele revela, não devido à verdade intrínseca das coisas conhecidas pela luz natural da razão, mas em virtude da autoridade do próprio Deus revelante, o qual não pode enganar-se e nem enganar a ninguém, esse Deus. Vejam, pois, segundo o testemunho do apóstolo, a fé é a substância das coisas que se esperam, argumento do que não se vê, daquilo que não se vê. Vejam só. O que o documento da igreja está dizendo quando fala desse artigo, desse capítulo da fé, não é? É aquilo que o Catecismo da Igreja Católica vem repetindo para se fixar em nós. A fé é um dom de Deus sobrenatural, veja. Ou melhor, vamos reformular. A fé é uma graça de Deus sobrenatural infusa em nós através de um dom, que é a virtude nos dada. E por isso, aquilo que é natural, a razão natural, muitas vezes pode compreender, como nós vimos, a luz da razão pode chegar ao conhecimento de Deus, mas não esgotá-lo, jamais, não é? Mas não tem que passar. Nem sempre ela vai compreender, vai alcançar. Vamos lá? Ora,
para que não obstante o obséquio de nossa fé estivesse em conformidade com a razão, que é Romanos 12:1, quis Deus ajuntar ao auxílio interno do Espírito Santo os argumentos externos de sua revelação, isto é, os fatos divinos, e sobretudo os milagres e as profecias que, por demonstrarem luminosidade ou luminosamente a onipotência e a ciência infinita de Deus, são da revelação divina sinais certíssimos e adaptados à inteligência de todos. Foi por isso que Moisés e os profetas, e principalmente o próprio Cristo Senhor, produziram muitos e bem manifestos sinais e profecias. E dos apóstolos lemos, eles, porém, partiram e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra com os sinais que se seguiam. Vejam, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Para que servem os sinais? Ou seja, os prodígios, as maravilhas, os milagres. Vejam, como forma concreta, visivelmente, sensivelmente, palpavelmente, para que o homem entenda aquilo que foi anunciado, aquilo que foi dito. Na verdade, é audiovisual. Jesus falava e acontecia visivelmente. Isso como revelação de todo o anúncio, de toda a profecia. Deus nos dá a graça. E em outro texto se lê, temos ainda mais firme a palavra profética que fazeis bem e ter diante dos olhos qual lâmpada que brilha em lugar tenebroso. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por isso que existe o ato de fé. O ato de fé, ou seja, a oração que nós podemos fazer como ato de fé. As obras, a fé e as obras. Como diz veja, o apóstolo Tiago. Ele diz, mostra a tua fé sem obras, só de teoria, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Olha aqui. Pelas manifestações visíveis que demonstram, que manifestam, que deixam claro a fé que eu tenho. Uma pessoa que diz que tem fé e não vive a sua fé, não demonstra a sua fé. E cuidado, atenção, que nós estamos vivendo uma época que as pessoas que mostram que têm fé, vejam, é porque recebeu uma graça. Aí vai dar o testemunho da graça que recebeu. Pessoas que mostram que têm fé, vejam, quando reza em praça pública, quando levanta os braços, quando faz uma dancinha, quando dá uns pulinhos, quando tem alguma manifestação no corpo histérico. Pessoas que acham que têm fé quando tem um dom do repouso no Espírito Santo, o Santíssimo passa, o outro impõe as mãos e ele cai. Diz que repousou. Pessoas que estão demonstrando que têm fé, vejam, com o dom das línguas estranhas, glosolalia, que impõe as mãos e começa logo orar, rezar na língua dos anjos. Padre, tudo isso acontece? Acontece. É bíblico, é fundamentado. Mas a fé é muito mais do que isso.
Veja, a fé é o modo de ser no mundo. A fé é o modo de se portar no mundo. A fé é o modo, portanto, de agir no mundo. A fé são as minhas atitudes. A fé são as minhas obras. O apóstolo Tiago diz que eu mostrarei a fé que eu tenho pelas obras. Pelas obras. E isso em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não dá para viver uma fé só de teoria, só de discursos requentados, sofisticados e bonitos. Não. É preciso manifestar. Por isso que o Senhor diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois o fermento na massa. Ele diz que é inútil acender uma lâmpada, um lampião, uma vela e colocar debaixo da mesa, debaixo da cama. Essa luz não vai aparecer. Vejam. E o cristão tem que ser assim. Uma fé que manifesta Deus, que fala de Deus. Uma fé. Então, se você diz que está fraco na fé, que sua fé está pouca, faça atos de fé. Porque o que fala o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que fala já da escatologia paralútica, ou seja, escatologia e paraluzia, que é a volta definitivamente no final dos tempos, que a gente chama de parousia. Vejam, o Evangelho de Mateus diz assim: eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Vejam, eu estava preso e foste me visitar. E a pessoa que fazia isso nem se tocava. E pergunta: Senhor, quando foi que tu estavas com sede e me deste de beber, e eu te dei de beber? Estava com fome e eu te dei de comer. Quando fizestes isto ao menor dos meus filhos, aos pequeninos. E isso é a fé. Não pode ser uma política assistencialista. Não pode ser um ato de solidariedade social. Não pode ser uma piedade humana. Eu faço isso pela fé. Pela fé. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer antes, se deres um copo d'água, veja, na condição de profeta, tu receberás a paga de profeta. Se deres um copo d'água na condição de humano, da generosidade humana, receberás a paga humana. Vejam, mas se fizeres isto por causa de mim, em meu nome, receberás os céus, a salvação. E falar em água, eu vou beber um pouquinho. Vejam só. Entendeu? O fim de tudo, a nossa fé nos faz e nos leva a Jesus, ao centro da nossa vida, não à periferia da nossa vida. Vamos avante? Olha. E em outro texto se lê, temos ainda mais firme a palavra profética. Já lemos, que foi segundo Pedro. Embora, porém, a adesão da fé absolutamente não seja um movimento cego da alma, ninguém pode consentir a pregação evangélica
do modo que vem para conseguir a salvação. Sem a iluminação e a inspiração do Espírito Santo, que dá a todos suavidade no consentir e no crer na verdade. A ação do Espírito Santo, assim como todos os livros nós já vimos, foram inspirados por um único Espírito. Como Paulo vai dizer, múltiplos são os dons, vários são os dons. Um tem o dom de pregar, outros têm o dom de cura, outros têm o dom da profecia, outros têm o dom do apostolado, mas único é o Espírito Santo, esse Espírito Santo. E a linguagem, vejam, a linguagem do concílio, antes do Concílio Vaticano II, é pregação evangélica. Então esse termo é nosso, é católico, evangélico. Pregação evangélica. É aquele que lê o Evangelho, que medita o Evangelho, que se esforça para viver o Evangelho. Não é nada de protestante. Se a gente for na história da igreja, isso tudo que eles vêm repetindo é nosso. Porque eles não tinham nada. A grande verdade é essa. Fazem por cópia. Agora, nós católicos não estudamos a história da igreja, o documento da igreja, os documentos da igreja e não sabemos. E acreditamos no primeiro que fala. E não procuramos as fontes verdadeiras. Beatriz está dizendo, Beatriz Aquino, que a fé sem as obras é morta. Vejam. É preciso. Por isso que é preciso conhecer os documentos da igreja. A tradição e o magistério da igreja. Para a gente não se deixar enganar. E comprar, veja, vou usar essa linguagem, essa imagem. Comprar um bem que é nosso. Alguém roubou e depois vem vender ao dono que roubou. Vejam só. Estão fazendo isso conosco. Estão fazendo isso com cada um de nós. Nos roubaram na tradição, estão nos vendendo e nós estamos comprando o bem que é nosso. Gorete, pois é, a reforma é protestante e não evangélica. Muito bem, historicamente, Gorete. Vamos lá. Pelo que já a própria fé em si, mesmo quando não atuante pela caridade, como diz Paulo em Gálatas 5:6, é um dom de Deus e o seu exercício é uma obra que pertence à salvação, pela qual o homem presta livre obediência a Deus, mesmo consentindo e cooperando com a sua graça, a qual poderia resistir. Veja que documento. Esse documento é do Concílio Vaticano I, que pouquíssimos sabem e conhecem. Esse texto belíssimo. O Catecismo é do Concílio Vaticano II. Veja, que traz toda a tradição. O Concílio não desdiz o outro. Não renuncia o outro. Vamos avante, que o texto é muito gostoso. Muito gostoso. Deve-se, pois, crer com fé divina e católica tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que pela Igreja, quer em declaração solene, quer pelo magistério ordinário e universal, nos é proposto a ser crido como fé revelada por Deus. Eu não sei se vocês perceberam aqui algo diferencial. Quando diz que, vejam, a fé, não é? Católica, uma fé divina. De fato, porque é sobrenatural. Divina essa fé católica. Vejam. Quer por um magistério solene, ou seja, pelos documentos, quer pelo magistério ordinário. Ordinário, ou seja, os nossos bispos,
as nossas pregações nas homilias, na transmissão, sobretudo na sagrada e divina liturgia, nas missas feriais, que são as missas durante a semana, e nas missas dominicais, aos domingos, que é sempre festa, que é sempre solenidade. Vamos avante. Como, porém, sem a fé é impossível agradar a Deus. Paulo diz isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É impossível sem fé agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos. Ninguém jamais pode ser justificado sem ela, nem conseguir a vida eterna, se nela não perseverar até o fim. Entendeu? Uma fé morta, uma fé desmotivada, uma fé que não testemunha, uma fé que não transforma você mesmo, você mesma, uma fé que não move as suas montanhas, é uma fé que não salva. Uma fé que não persevera. Uma fé que faz as pessoas mudarem o tempo todo de denominação cristã. Uma fé que faz o católico sair da sua igreja. Uma fé inquieta, inconformada, rebelde, desobediente e revolucionária. Esta é uma fé que nos salva. Não é? Uma fé que procura todo dia algo novo. Veja, algo novo. Uma fé que não gosta de mesmice, de rotina, de rito. Uma fé que procura somente o extraordinário, o mágico. Essa fé não salva. Porque não é uma fé perseverante, não é uma fé obediência. Vimos já, não é, a obediência da fé. Vamos lá. Ora, para que pudéssemos cumprir o dever de abraçar a verdadeira fé e nela perseverar constantemente, Deus instituiu, por meio do seu Filho unigênito, a Igreja, e a muniu com as notas manifestas da sua instituição, para que pudesse ser por todos reconhecida como guardiã e mestra da palavra revelada. Entenderam isso? Que maravilha! A Igreja foi munida pelo seu fundador, Filho unigênito de Deus, que é ela que manifesta enquanto instituição divina, para que pudéssemos todos nós, veja, reconhecida como guardiã e mestra, é a Igreja. Foi o Evangelho domingo. Foi. Feliz és tu, Simão, que não foi a carne que deu esta resposta, mas o Espírito do Pai que falou em ti. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e os poderes do inferno não a vencerá. Veja, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Foi esta a igreja, e ela é mestra e ela é guardiã da fé pura, como imaculada que ela é, que não tem pecado. Pode os papas, pode os bispos, pode os padres, como nós estamos vendo, escandalizarem, envergonharem, macularem a igreja. Podem, jamais irão conseguir acabá-la. Jamais irão conseguir derrotá-la. Jamais. Os poderes dos infernos não é apenas humana. Se fosse uma instituição corrupta, todas as instituições faliram e acabaram na história. Todos os impérios mais poderosos, quem diria na história, aqueles que viveram, que um dia o Império Romano iria cair? Um dos maiores impérios
de todos os tempos, de todas as sociedades. Quem diria? Quem diria que os poderosos dos tronos iriam cair? Mas foi profecia de Nossa Senhora. O que ela profetiza acontece. Quando ela cantou na casa da sua prima Isabel, o Senhor olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações irão chamar de bendita, porque o Senhor fez em mim maravilha, santo é o seu nome, e ele destronará os poderosos dos seus tronos, e elevará os humildes. Os humildes não é de pobreza, não é de classe social, não é de política, não é de economia, os humildes na fé. E quem foram os mais humildes da fé? Os santos, os mártires, que deram a vida, defenderam a fé, guardaram a fé, foram guardiões na fé, para que essa fé chegasse até nós. Veja. Então deixemos de blá blá blá, de conversinha frouxa, né? De conversa aguada, mole, de religiões, de denominações eclesiais, né? Que cada um tem a sua fé, que cada um tem a sua doutrina. Não! O católico tem que se levantar aguerrido. Veja, eu não estou incentivando como estou sendo criticado nas redes sociais. Foi ou não foi um camaradazinha que tem mestrado, doutorado, que estudou, não é? A enculturação, pedagogia, e dizer, padre, o Senhor nas suas pregações, o Senhor nas suas catequeses, nas suas postagens, está incidindo, está provocando um conflito religioso. Olhem para a história, sobretudo da Igreja Católica. Não tinha boquinha com os cristãos. Até 10 séculos, 15 séculos. Lutero fez aquilo, depois veio a Contra-Reforma. A Igreja sempre deu resposta. E lutou com todas as armas. Quando os muçulmanos invadiram a Terra Santa e queriam expulsar os cristãos e até mesmo os judeus, não é? Os papas se levantaram até mesmo para defender os judeus. E por isso veio o que? As cruzadas. Se os muçulmanos tinham, veja, e quando os muçulmanos entram na questão política para conquistar. O cristão não é besta, não é bobo. A paz, vamos criar uma paz de cemitério. Então, meu filho, meu irmão, você nunca leu o Evangelho em que Jesus disse, eu não vos trazer a paz, eu vos trazer fogo. E rezo, oro ao Pai que esse fogo já tenha, não é? Aceso. Vejam. Se for passar a espada, se passa a espada. Para defender a fé. E se defende a fé com vida. Se defende a fé, me desculpe dizer, derramando sangue. Se você não é cristão católico, então vá buscar o quê? Uma filosofia de vida. Né? A imperturbabilidade de Epicuro. Né? Dos platônicos. Então, vá para o budismo. O budismo é que busca, certo? São as seitas das facilidades que, para ganhar espaço, fica falando de uma paz morta, de cemitério podre, que na verdade não existe paz sem Jesus Cristo. Então todas as religiões que não têm Cristo não podem ter a paz verdadeira. É a primeira coisa, desbanca. Homem nenhum, pessoa nenhuma pode promover a paz. Religião nenhuma, se não tiver Cristo, verdadeiramente pode promover a paz. O Shalom do Pai é o Filho unigênito, é Jesus Cristo.
E que muitas vezes para a gente, isso é pastoral, psicologia pastoral, viu? Na prática, pé no chão, na poeira, que está na periferia da sociedade, que está nos engenhos, nos distritos V. Não existe. Fazer uma opção por Jesus Cristo, mesmo na sua casa, você tem que criar divisões, infelizmente, para ser autêntico, para ter identidade. Optar por Cristo, alguém vai ficar com raiva de você, alguém vai lhe perseguir, alguém vai se levantar e vai caluniar, difamar até o ponto de colocar você no fundo do poço. O padre está sendo exagerado? Tá não. Agora a gente fica numa catequese de teoria, a gente gosta de muitos filósofos, a gente gosta de muitos teóricos, muitos teólogos e não desce para a superfície do povo que está sofrendo com perseguições, com briga de quintal, com briga de vizinho, com perseguições, que debocha a nossa fé, ri da gente, diz que a gente é adoradores de imagem, diz que a gente, veja, a igreja da gente é a babilônica e tantas outras coisas. Que a gente serve um Deus morto, que não vê, que não escuta, que não fala, que não sente. Isto é o do dia a dia. E como fazer uma catequese para uma pessoa que está sendo bombardeada 24 horas por um vizinho que diz que é amigo, até ele perder a esperança de lhe conquistar? E quando ele tiver esperança de lhe conquistar para levar para a igreja, para a comunidade eclesial dele, que não é a igreja, para o templo dele, ele se dá uma de amigo. Quando ele vê que não consegue, é seu pior inimigo. É isso que acontece nas bases. E paremos de uma catequese. Estamos na semana da catequese diocesana. Paremos de uma catequese de teoria. É tão teórica que fica alienante e superficial. Uma catequese de base. Aqui é o Desig. Veja, o Concílio Vaticano I, que eu estou lendo, que fala da fé. A fé que é concreta. O nosso magistério sempre foi pé no chão, concreto. E fala daquilo da gente, sem nos negar. Vamos lá? De fato, somente a Igreja Católica pertence tudo que tão numeroso e tão prodigioso foi por Deus disposto para a evidente credibilidade da fé cristã. Olha aqui, está no documento da Igreja, Concílio Vaticano II, que fala sobre a fé. Entendeu? Fala sobre a fé. Aí vem um teórico e diz assim, não, veja, dei filhos sobre a fé. E tem um teórico, não pode falar isso nas homilias, padre. Não pode falar isso nos programas. Não, porque vai criar uma divisão, um conflito, um confronto, uma guerra de religiões. E o padre não é para isso. O padre é para ser bonzinho. O padre é para fazer caridade. O padre é para fazer, é para dar cesta básica. O padre é... Pelo amor de Deus, o padre não é assistente social. O padre não é um politiqueiro que faz uma política assistencialista. O mundo está fazendo isso. O padre é para falar a verdade, dar testemunho da verdade. Doem quem doer. A verdade da igreja. Tem que ser fiel à igreja. É preferível agradar a Deus do que aos homens. Está aqui no documento. Eu vou ocultar isso? Eu digo, qual é a forma que querem que eu leia isso aqui? Uma verdade tão clara. Entendeu? Eu quero abraçar Técio, que está aqui, né, nos acompanhando, que é o nosso seminarista. Primeiro ano de filosofia, está lá em Cupira. Deus abençoe. Que é de Ribeirão também, não é? Vejam, além disso, a igreja em si mesma, por sua admirável propagação, exímia santidade e inesgotável fecundidade em todos os bens,
por sua unidade católica e invicta estabilidade, é um grande e perpétuo motivo de credibilidade e um testemunho irrefutável da sua missão divina. Nossa Senhora disse que nos últimos tempos, veja, o seu inimigo, que é o diabo, vai investir pesadamente nos sacerdotes, conquistando-os, fascinando-os, seduzindo-os, e vai, como Bento XVI disse, o nosso Papa Emérito, veja, nos conquistar, nos fascinar pelas artes e pela mídia. E o que Nossa Senhora profetiza acontece, viu? De novo, repetir isso nas suas aparições. E a gente está vendo aí todos os que estão no mundo midiático deixaram e estão caindo, infelizmente. Mas eu quero dizer ao católico, não católico pé de poeira, viu? Não católico que é um pagão batizado, não. Ao católico fiel, que nada disso vai macular a Santa Igreja, a divina Igreja de Cristo. Nada. O poder dos infernos não prevalecerão contra ela, não se levantarão. Pode levantar a tempestade, mas o fundador está nela, que calma toda a tempestade. A história é mais do que suficiente para nos convencer disso. Estude a história da igreja por ela, e não por pagãos, não por gente sabidinha, intelectual, que pensa que sabe. Estude a igreja por ela, que você vai ver. Estude a igreja pelos santos. Aqueles cinco indicativos que eu dei para estudar a Santa Igreja. Vejam. Estudemos. E aí a gente vai ver que essa igreja, o quanto tem vencido. Vamos avante. E a gente termina a fé e a razão. E eu quero ler esse documento dentro desse ponto, viu? A gente viu que vai ver bem calmo o catecismo e pegar os auxiliares, né? Donde resulta que ela, qual estandarte elevada no meio das nações, como diz e bem profetizou Isaías capítulo 11, versículo 12, não só convida para junto de si os que ainda não abraçaram a fé, mas também garante a seus filhos que a fé que professam se baseia em fundamento firmíssimo. A este testemunho acresce o auxílio eficaz da força do alto. De fato, o muito benigno Senhor excita e ajuda com sua graça os que vaqueiam no erro, a fim de poderem chegar ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, e confirma com sua graça os que transferiu das trevas a sua luz maravilhosa, para que persevere nesta mesma luz, não os abandonando, senão quando por ele abandonado. Essa é a nossa fé, a fé católica. Essa é a nossa fé, que nós temos que nos levantarmos para defendê-la. Vejam. Então, meu querido, deixe qualquer dúvida cair por terra. Não é? Qualquer manifestação do diabo que está se levantando. Nada. Pecador sou eu. Pecador é você. Pecador é o Padre Robson. Pecador é Padre Fábio de Mello. Pecador, esses padres midiáticos muitas vezes, que se deixa enganar. Mas a Santa Igreja Católica, não. Ela é mãe. Ela é misericordiosa e acolhe todos nós e, com a divina esperança, veja, a virtude de Deus, espera com muita paciência. Espera a volta. Veja como a igreja é esperançosa. É mãe, que também sofre, viu? Quando um padre, ele pede renúncia
do seu ministério ordenado, a igreja espera 10 anos. 10 anos. Tem um processo de aprovação pelo bispo diocesano, onde ele está incardinado. Se o bispo diz sim, vê positivo, manda para a Santa Sé. E a Santa Sé, o Papa, espera 10 anos para ver se esse filho volta, para acolhê-lo de novo. E nunca deixou de amá-lo. Nunca deixou de amá-lo. Veja, apesar dos pecados, apesar da traição, apesar da infidelidade, a igreja acolhe se ele voltar, como muitos voltaram, e diz: filho meu. Ela nem pergunta: por que tu fizeste isso? Por que você fez isso? Mas ela olha para os nossos olhos e diz: eu nunca te deixei de amar. E não quero saber quais os lugares que tu percorreste. Não quero saber. Não importa. O que importa é porque voltaste. É porque estás aqui. Isso é que importa. Eu vou te amar porque nunca te deixei de amar. Isso é que importa. Veja, é a nossa igreja. É a nossa mãe que faz isso. Ela não se revolta com seus filhos. E não só faz isso com os padres não, viu? Faz isso também com você. Faz isso com todo batizado, que são os seus filhos. Você pode trair, você pode deixá-la, você pode ir visitar outras crenças, outros credos, mas quando volta, ela continua te amando, te acolhendo, sempre de portas abertas para ti. Vamos terminar? Pelo que de modo algum é igual à condição daqueles que pelo dom celeste da fé aderiram à verdade católica e à condição dos que, guiados por opiniões humanas, seguem uma religião falsa. Veja o que eu disse. Pois os que receberam a fé sob o magistério da igreja jamais poderão ter justa razão de alterar ou pôr em dúvida esta mesma fé. E por isso, dando graças a Deus Pai, que nos fez idôneos de participar na herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Não menosprezemos tão grande salvação. Hebreus 2, 3. Mas, pondo os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Conservemos firme a profissão da nossa esperança. Hebreus 10, 23. Conservemos firme a nossa esperança. E a nossa esperança não decepciona. A nossa esperança está desdobrada no magistério da Santa Igreja, na tradição, nas Sagradas Escrituras, do corpo místico de Cristo que nos acolhe. Tá certo? Obrigado, não é? Agora eu tenho que terminar. Ficamos na metade do último ponto. Deixa eu terminar este último ponto para a gente ir para o outro, para dizer que a gente não terminou o ponto. Todavia, para que o obséquio de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Nós já vimos que são os milagres, são os prodígios. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, sua fecundidade e estabilidade constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos,
motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do Espírito Santo. E os discípulos perguntaram: por que a eles falas em parábolas e a nós não? Temos dois entendimentos aqui. Jesus disse: porque a vocês foi dada a graça do entendimento do mistério e a eles não. E por isso que eu tenho que falar em parábola, numa linguagem adaptada à inteligência deles, à situação deles. E a vocês foi dado a graça. Quem mais é dado, mais é cobrado, exigido. Não se compare, católico, você que é engajado, você que honra a sua fé, você que é comprometido com os pagãos. Não se compare. Foi mais dado a você, você que vive a sua fé. Em dois casos, na santidade ou no pecado. Todo mundo erra, todo mundo peca, a carne é fraca, eu sou humano. Não se compare aos pagãos. Não se compare àqueles que estão fora e que não receberam a graça do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ficamos no número 157. Apenas um número, certo? Amanhã darei continuidade também à leitura do Dêzeg, o documento, Dei Filhos, que fala sobre a fé, tá certo? E agora eu quero vos abençoar. Tenha uma santa, iluminada tarde, feliz tarde e noite para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não se esqueçam de compartilhar, você que chegou agora e não compartilhou, de curtir e comentar. E não se esqueça também de viver, de rezar, de praticar esta divina fé, divina esperança. Tchau, tchau.